sou Bel Cristina e está entrando no ar mais um Estúdio 1 aqui na Pix TV. E olha, eu acredito que algumas pessoas não escolhem a profissão, mas a profissão as escolhe. E é muito nítido para as pessoas à volta quando existe vocação e prazer naquilo que determinadas pessoas estão desempenhando, principalmente profissionalmente. Eu preparei essa introdução diferente porque hoje eu recebo um convidado muito especial, que é o paizão do Bernardo. Ele é paranaense, mas já é garopabense de coração. E ele encontrou prazer em ajudar o outro a cuidar de si e cuidar dos outros também. Júnior Melchior, ele é assistente terapêutico, estudante de fisioterapia. Ele tem formação em análise de comportamento, comunicação aumentativa e alternativa, e hoje ele tem um espaço, o Espaço Júnior, um ambiente terapêutico com uma vasta equipe multidisciplinar que trabalha com neurodesenvolvimento e também com intervenção precoce do autismo. Fui bem nessa introdução, né, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Que bom te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês aqui um pouquinho da minha experiência e do que eu tenho vivido dia a dia na prática em relação com as crianças com TEA, com autismo, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Muito bacana ter você aqui com a gente, Júnior. E eu já quero começar perguntando em que momento, porque hoje o Espaço Júnior, ele é um espaço que se consolidou, ele está se consolidando na cidade. É um ambiente que recebe, né, famílias e crianças com o transtorno do espectro autista. Saiu do papel, era um sonho, saiu do papel, está se consolidando, mas quando, em que momento da tua vida surgiu o desejo de ter um espaço, esse espaço terapêutico? Foi durante a faculdade de fisioterapia que ainda, né, estás estudando? Foi antes? Como é que aconteceu esse sonho do espaço? Esse sonho, Bel, foi meio que na nosso dia a dia, né? Comecei há um tempo atrás a contar um pouquinho da minha história, né? Trabalhava numa fábrica. E com a conversa com uma amiga nossa eu estava fazendo faculdade e sempre eu tive um sonho de trabalhar com crianças com TEA, né? E vai e vem, depois eu trabalhando e tal, essa pessoa tinha uma amiga, né? Uma prima, na verdade, que tinha um filho dentro do espectro, né? E acabou que surgiu a oportunidade que ela ia precisar de um assistente terapêutico. E eu, dentro do emprego ali, né, ela fez preciso que tu quer a vaga, preciso que tu saia amanhã. Isso foi uma decisão difícil, né? Imagina. Mas orei um pouquinho e Deus guiou, né? E acabei saindo do emprego e aceitando esse convite. E aí que começou eu como assistente terapêutico trabalhando, né? E a partir daí comecei com a criança, né? E dali um tempo que eu consegui ver por dentro, né, das famílias, o que acontecia dentro de casa. Sim, tu trabalhou no núcleo de uma família atípica, né? E ver a necessidade que as famílias têm, né, em relação, né, tanto o pai quanto mãe, quanto a criança, né, e nisso foi me despertando o desejo de ter uma clínica, né, era um pouco difícil, mas um passo muito grande, né, então a gente foi construindo esse sonho, e até que eu consegui esse sonho, né, a clínica, trazendo um pouquinho da experiência de dentro de casa, né? Para o que a mamãe precisa, o apoio que ela precisa, a necessidade, né? Tanto o pai quanto a criança, né? Eu tentei agregar um pouquinho de tudo isso dentro da clínica. Gente, um pouquinho, vocês vão ver só, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais na conversa. O Espaço Júnior hoje é um espaço incrível, nós vamos determinar alguns focos do nosso assunto daqui a pouco, mas falar sobre o espaço hoje é muito importante porque tu teve essas vivências, como tu falaste, né, no núcleo das famílias, dentro da família, e avaliou também a questão da necessidade da família, do apoio que a família precisa. A criança precisa do apoio, ela é o cerne da questão ali, mas o apoio para a família também é muito importante, né? Eu quero saber quais foram os teus principais desafios para ter o espaço hoje, porque tu viveste algumas experiências. Essa primeira família com quem tu trabalhou foi em que ano?
Foi 2000 e... Foi antes da pandemia, durante a pandemia, né? Foi antes, foi em 2020, 19 para 20. Um pouquinho antes da pandemia. Isso. Então, aí a gente tem basicamente uns 4 anos, 3 anos, até o espaço ser montado e ser estruturado. Isso aí. Então, quais foram os... Porque, assim, a gente tem, tu falaste, a gente estava conversando aqui nos bastidores, em média 10 profissionais. É um desafio também fazer uma seleção desses profissionais que vão trabalhar no teu espaço. Quais foram os outros desafios para que o espaço hoje estivesse como está? Tiveram muitos, né? São passos grandes, assim, né? Que a gente dá, né? Então, eu acredito que como a minha decisão até de sair do emprego para assumir como assistente terapêutico na época, então foi como para a clínica, sabe? É um desejo que eu tinha muito e fui juntando aos tempos aí, né? De como assistente terapêutico, recursos e tal, para conseguir montar. Consegui montar esse espaço, né? Ali. E depois eu já conheci algumas profissionais que trabalhavam em outras clínicas e até a clínica acabou fechando, essa clínica, né, que prestava atendimento, acabou fechando e eu fui e fiz o convite para essas profissionais, né, e nisso elas acataram meu convite e nisso a gente foi montando a equipe, né, então uma grande dificuldade que eu tive, assim, foi dar o primeiro passo, né, que era muito difícil, já tem clínicas em Garopaba, bem estruturadas, né, então vou abrir, será que tem público? Como que vai ser? E nisso tudo eu fui indo aos pouquinhos, muitas famílias já conheciam meu trabalho, né? Então, demonstrando um trabalho eficaz aí, comprovada cientificamente, então isso está indo, graças a Deus, está indo tudo certo. A gente já vai falar do método que vocês usam ali, que é a ciência ABA, mas eu queria... Assim fala? ABA, isso, né? Isso. Porque vem de um termo em inglês, depois a gente vai falar melhor. Mas eu queria que tu falasses para as pessoas que nos acompanham, até para... Eu sou leiga no assunto, então estou procurando tirar minhas dúvidas contigo também. O que faz um assistente terapêutico? O que o Júnior Melchior faz, junto com outros profissionais ali, como assistente terapêutico? O assistente terapêutico hoje... Hoje, uma equipe multidisciplinar, né, que vamos pegar aí, que é o que a gente trabalha com as crianças, né? Tem vários profissionais, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, tem físio, tem psicopedagoga. Então, para a gente trabalhar cada caso, né, cada criança, então precisa ter um plano de intervenção. Então, os profissionais ali, né, vão ter o plano de intervenção e os objetivos a serem cumpridos com a criança. Entendi. Então, o assistente terapêutico ajuda a complementar na prática, porque assim, muitas vezes a hora de um profissional é muito alta e a hora do assistente terapêutico é um pouco mais baixa. Então, na prática, o assistente terapêutico consegue ajudar a complementar e até ter mais horas de intervenção com a criança. Num ambiente tanto naturalista, que a gente diz, né? Tanto em casa, na clínica ou fora. Então, o assistente terapêutico, ele coloca em prática os objetivos terapêuticos de toda a equipe. Então, para facilitar e também conseguir aumentar as horas, sabe? De intervenção com a criança. Sim. Então, eu coloco o assistente terapêutico, ele coloca em prática todos os objetivos de todos os terapeutas ali. Ou seja, né? O dono da clínica é o que mais trabalha. E é isso. A gente vai falar de método científico agora, porque é muito importante também. Afinal de contas, estamos falando de saúde, de ciência, né? Vocês trabalham ali com o método, com a ciência ABA, que é a aplicação de comportamento, né? Isso aí. Que vocês falam. Queria que tu explicasse pra gente, porque como eu disse antes, gente, e acredito que muitos que nos acompanham também são leigos no assunto, e como que essa análise de comportamento aplicada funciona na prática, assim, o que é pra gente poder entender, né, gente? A ciência ABA, né? E tem por dentro alguns métodos, né? Que muitos conhecem também, que é o método Denver, né? Que são abordagens dentro da ciência, né? Ciência ABA.
que o método Denver, a gente consegue trabalhar com crianças ali de 0 a 6 anos. No ambiente naturalista, o ambiente mais seguro para a criança, né? E usando também o interesse da criança. Tudo isso é baseado no interesse da criança. A Ciência ABA também, antigamente, era mais estruturado, né? Também algumas atividades a gente usa mais estruturado. O que é estruturado? Mesinha, cadeirinha, criancinha ali. E era somente aquilo, reforço, atividade. Ou seja, para criança, às vezes, era um terror. Né? Tédio. E assim, entediante. E muitas vezes a gente tiveram resultados, mas conforme a ciência vai avançando, ciência, né? Estudos todos os anos ali, então, de forma mais prática e agradável à criança, porque uma criança hoje, em média, tem crianças que ficam 20, 30 horas dentro de uma clínica. Então, tem crianças que não tanto, mas o quê? Para se ter um ambiente mais natural para a criança, para ter mais evolução. Então, e até para a criança se sentir bem. Se familiarizar, às vezes, com o espaço. Porque eu acho que esse método é o método que tu trabalhas desde que tu começaste como assistente terapêutico, né? Isso aí. Eu lembro ali que tu trabalhavas na casa ou em alguns ambientes que tu escolhias, assim, para levar a criança, enfim. E realmente eu acho que a criança se sente muito mais familiarizada, mais contextualizada quando ela tá na casa dela ou quando ela tá num lugar, num parquinho que ela conhece, numa pracinha que ela conhece. Então, esse é o método. O método Denver está dentro da Ciência ABA. Isso aí. Né? Que é um método gringo, né, que está sendo aplicado e que está tendo bons resultados. Inclusive, Júnior, eu queria saber, de forma prática, como ele ajuda os pais e as crianças de uma forma prática, assim. A gente falou já sobre a questão de a criança estar familiarizada. Se vê um progresso maior dessa forma, como que tu percebes, assim, os pais conseguem participar, por exemplo? Ambiente naturalista em casa. Então, isso tudo é com um plano de intervenção. O que acontece? Geralmente, o que acontece? A criança vem para o psicólogo, faz um checklist ali, né? Que daí vai identificar os atrasos daquela criança nos marcos do desenvolvimento. Então, aí a gente consegue traçar o plano e os objetivos que a gente vai ter para aquela criança. Então, a criança em casa, ela não consegue comer sozinha. Então, tudo isso, através do lúdico, a gente consegue colocar uma coisa que a família necessita. Ela não consegue ficar sentada por muito tempo. O que acontece? Ela não consegue ir ao banheiro sozinha. Então, independência pessoal, isso. Então, a gente consegue traçar um plano e nisso, através do brincar, sentadinho no chão, brinca de comidinha de massinha. Então, tudo isso a gente traz para o lúdico, para que a criança traga para o funcional. Entendi, sabe? Perfeito. Então, isso tudo a gente consegue com a família, sabe? Interagindo com a família junto. Mãe, vamos junto, ensina, traz novos modelos que a mãe possa fazer. Então, isso tudo com o conjunto, com a família junto, a criança só evolui, né? Então, por isso que a gente, até dentro de sala, no ambiente clínica, muitas vezes a gente pede, o pai, tu consegue entrar dentro da sala? Por quê? Para eles verem como que é a criança e o que a gente faz, qual o modelo que eu faço, qual a intervenção que eu faço. Por quê? Porque nada adianta eu fazer a criança 20 horas dentro de uma sala, se for e se for para casa não fazer, não entende? Funciona, Então, porque daí a gente tem reforço positivo e em casa não tem. Sim. Ou acontece uma coisa na clínica e em casa não faz. O ambiente fora, né? Sim. Não faz, então daí não tem tanto resultado. Sim. Pode até ter, mas demora muito mais tempo. Com certeza. Uma coisa bem interessante sobre... Por exemplo, né? Hoje eu entro em contato com a clínica ali, com o espaço, né? Mando um WhatsApp, por exemplo. E aí, inclusive, atendimento de muita qualidade, gente, super rápido. Marco quem atende primeiro a criança? Como que funciona, assim, o processo de atendimento? O que acontece? Ali, chega a mensagem na recepção, né? Se for com uma TO
ou com fono, psicólogo, geralmente já é encaminhado para esse profissional, né? E na primeira é a avaliação. Isso. Conversa com os pais, tudo. A criança entrou dentro do espaço, já está em atendimento. Aí após eu procuro entender quem é a família que está lá dentro, junto com o profissional. E se eu consigo, eu tento conhecer a família. Converso, ou ali na recepção, alguma coisa para a gente conseguir entender quem está dentro da clínica, né? Então, mas geralmente é o quê? É a recepção, chega ali e é encaminhado para o profissional, né? Sim. E ali feito o acompanhamento, a avaliação e daí qual o procedimento que vai se tomar. Esses aí geralmente chegam como encaminhamentos, né? Sim. Mas, por exemplo, eu estou na minha casa e eu vejo uns sinais, vamos falar sobre os sinais daqui a pouco, né? Alguns sinais, algumas estereotipias no meu filho e eu queria tirar a dúvida se ele apresenta algum sinal de autismo. Eu posso também entrar em contato? Vocês fazem essa análise? Pode entrar, daí o que acontece? Geralmente isso é comigo daí. Ah, era isso que eu queria saber. Isso, geralmente o que acontece? Famílias que estão à procura de diagnóstico, não sabem o que fazer, estão muito... Aí eu mando mensagem, aí geralmente eu procuro conversar com essa família para esclarecer, para assim, ver as dúvidas. Então, isso, a nossa primeira conversa, quando é comigo, assim, dependendo, não tem custo, a gente... Tudo tranquilo ali, né? A gente procura tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, porque é uma demanda muito grande e muitas famílias procuram e tem tem uma dificuldade em aceitação para saber se é ou não é, ficam preocupados, então é só para sanar as dúvidas, procura tal profissional. Às vezes é alguma coisa ali que precisa ser ajustada, não chega a ser um TEA, a criança está dentro do espectro, isso, né? Geralmente nem todas, sabe? Então, a criança é atraso na fala, mas isso não condiz que a criança é TEA, sabe? A criança tem uma linguinha travadinha, com freio, sabe? Então, não condiz que é TEA, sabe? Sim. Então, tem crianças que tem só o processamento sensorial. Então, é outro, sabe? Então, nem tudo é TEA, mas tudo precisa de intervenção precoce. Né? Claro. Falando sobre TEA agora, né? Sobre autismo, eu estava dando uma estudada, gente, para vocês terem ideia, 20 anos atrás... 2004, o Centro de Doenças e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fez, né, e continua fazendo estudos sobre os casos de autismo e, na época, era uma criança a cada 166 que apresentava autismo. Hoje, 2024, uma a cada 36. O número cresceu exponencialmente. E tanto o TEA quanto outros transtornos, claro que hoje a gente está falando do autismo especificamente, eu sempre pensei assim, puxa, eu acho que muitas famílias que já têm aí, já são jovens e adultos, né? Essas crianças que teriam um diagnóstico de TEA, não tinham acesso à informação. Às vezes me passa pela cabeça o fato de assim, por que cresceu absurdamente o número de autismo? Por que tanto? O que acontece? Será que isso é o acesso à informação e a consciência de um diagnóstico? Ou realmente aumentaram os casos? Realmente, o que como assistente terapêutico tu avalias dentro do teu contexto ali? É que, na verdade, assim, Bel, já sempre existiu. Mas antes, assim, o que era? Tu via uma pessoa, o doidinho, na rua, sabe? Não tinham intervenções. Então, encaminha para pai. Encaminha para pai, vai lá o doidinho lá da pai, sabe? Então, a pai é um centro que ajuda muito, sabe? São pessoas ali que trabalham muito e tem uma evolução muito grande, sabe? Com criança, a pai eu vejo um trabalho muito, muito lindo, assim, e dedicado, muitos profissionais com capacidade, sabe? Então, o que acontece? Antigamente não tinham profissionais médicos tão capacitados a isso, sabe? Então, hoje eles estão trazendo mais conhecimento, médicos tendo mais conhecimento, a internet tem ajudado muito. Então,
Muitas famílias já têm analisado o marco de desenvolvimento da criança. Isso. Com 3 meses, o que acontece? Isso. 4 meses, a criança começa a girar, coloca a mãozinha na boca. Então, isso tudo são características que a gente pode analisar, entendeu? Então, muitas famílias antes esperavam, sim, 3, 4 anos de idade. Que isso, se a criança tiver, já atrasa muito mais o desenvolvimento dela, sabe? Sim. Por conta das podas que tem, podas neurais. Então, tudo isso são coisas que atrasam o desenvolvimento, sabe? Então, hoje, o conhecimento, a internet... A quantidade de profissionais também, né, Júnior? Profissionais que capacitados. muito. Então, tudo isso tem aumentado, sabe? Até o prognóstico... Tipo, a família levar para ter um diagnóstico. Então, tudo isso tem aumentado. E o que acontece? A gente sabe que o TEA não tem uma causa específica. Não, é um transtorno, não é uma doença. Então, a gente sabe que é algo ambiental e também pode ser genético. Então, o que acontece? Muitos pais que lá na infância sofriam, hoje tiveram laudo quanto mais velho, então isso também ajudou novas crianças a serem diagnosticadas. Entendi. Porque também é um nível muito alto de... se um pai é TEA, tem uma probabilidade chance, né? grande do filho, se for um menino ali, né? Então, ter o transtorno, né? Que interessante. Então, realmente, a questão dos marcos de desenvolvimento eu acho fenomenal. Por quê? Eu sou uma mãe meio paranoica, tá, gente? E aí, eu vim de um contexto recentemente de pessoas que também estavam muito atentas a esses marcos de desenvolvimento do Luca e tudo mais. Olha, já era para ele estar assim, já era para ele estar assado e tudo mais. Esse acesso à informação é legal, mas dependendo da forma como a gente olha e lida com isso, a gente pode ficar meio maluca, né? Porque eu acredito que muita gente procura por vocês também, e como a gente falou antes, às vezes não é nada demais, assim, ou te aborda na rua, porque sabe que tu trabalha com isso, muita gente conhece o Júnior. Ai, Juninho, o meu filho, isso e aquilo, tu acha que pode ser autismo? Deve ter muita dúvida, porque esse acesso à informação também deixa as pessoas meio... É que assim, ó, tudo que é demais não é tão bom, extremo, né? Mas o que acontece? Se tu tem dúvida, vai atrás. Ponto. Tem dúvida, tô achando, mãe principalmente. Tô achando meu filho assim, tal. Vai atrás. Porque assim, ó, se tu for atrás, não for nada, teu filho começou com uma intervenção precoce, ou fez uma avaliação com uma psicóloga, um neurologista, que o neurologista hoje é um pouquinho mais caro, né? Eu falando... porque assim, ó, hoje a gente trabalha com muitas famílias que o âmbito social não é tão elevado, tu entende? Então isso também a família tem uma dificuldade em chegar ao diagnóstico. Sim. Sabe? Sim. Tem uma dificuldade em chegar ao neurologista. Às vezes espera uma fila do SUS, que é um pouquinho maior, sabe? O particular é um pouquinho mais caro. Então, a gente sabe disso. Então, isso tudo influencia também na chegada do diagnóstico. Sim. Então, se teve alguma dúvida, vai atrás. Procura alguma clínica especializada, procura um psicólogo, que tenha alguma troca para já começar a investigar. Não espera 5, 6, 7 anos. É o melhor ditado, prevenir do que remediar é melhor, né? E assim, ó, se começou a intervenção precoce antes, isso não vai prejudicar a criança. Auxilia muito mais a criança. Sim, porque vocês trabalham ali com a parte do neurodesenvolvimento, né? Isso aí. Tu falou sobre as podas neurais, né?
tem bastante propriedade para falar do assunto. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu queria falar para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a importância da intervenção precoce. Porque chega um determinado momento do desenvolvimento da criança que se torna mais difícil quando não se tem um diagnóstico, né? O trabalho acaba ficando mais lento. Pode chegar a ficar irreversível, não sei. A criança pode apresentar alguns progressos, né? Mas qual a importância dessa intervenção precoce, Júnior? Olha, quanto à intervenção precoce, assim, quanto mais antes... Vamos falar uma coisa. Se tu vai para uma academia hoje, se tu vai jogar uma bola, tu vai ter que fortalecer o teu músculo para tu conseguir efetuar jogar bola e não se lesionar à frente. Intervenção precoce também não é diferente disso. Intervenção precoce a gente também trabalha com as crianças como parte de autonomia, parte social, parte escolar, pedagógica, neural, então independência pessoal. Então tudo isso a gente trabalha com a criança para que ela saia e tenha uma vida independente, que não necessite tanto suporte, sabe? Tem crianças que não têm a intervenção precoce muito e lá na frente não recebem intervenção precoce e o quê? Os comportamentos vão dificultando e lá na frente fica muito mais difícil de aprender. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Quanto antes, melhor. Então, a criança, ela chega ali na intervenção ali com a gente, 3, 5 anos ali, recebem um laudo. Tem crianças que nem receberam laudo e já começa. Então, a tua pergunta sobre a intervenção, então, com a gente, tu poderia repetir novamente? A importância da intervenção precoce realmente, né? Até para a família receber esse apoio e se preparar, porque é um processo, né? Quanto tempo, por exemplo, as crianças ficam ali contigo na clínica, né? Ali, com a gente, assim, depende do caso específico, né? Porque assim, a criança... tem crianças que necessitam nível 3 de suporte, então ali ela vai precisar muito mais de intervenção. Não que a nível 1 de suporte não precise, porque muitas vezes a nível 1 de suporte é passado batido. Sim. E não é tanto, só é nível 1, mas muitas vezes a criança sofre muito psicologicamente, sentimental, muitas vezes rigidez cognitiva, né? Então, isso tudo prejudica, sabe? Então, em média, tem crianças que fazem 2 a 3 horas por dia. Tem crianças que faz 1 hora. Isso tudo depende também da estrutura familiar. Porque é um custo financeiro muito alto e não é de um dia para a noite. Isso vai durar para o resto da vida. Então, a intervenção tem crianças que é o resto da vida. Tem crianças que já conseguem ter um resultado muito grande e não precisam de tantas intervenções. Sim. Tu entende? Daí precisa só de uma ajuda. Um esporte, um futebol, um jiu-jitsu, uma natação, alguma coisa que tem interação social ali para a criança, para ela não estagnar, né? Muito interessante. A gente vai falar depois do nosso intervalo sobre os outros profissionais que estão chegando para agregar no Espaço Júnior, né, ali na clínica, e vamos continuar falando um pouquinho sobre autismo e também vamos ouvir relatos do Júnior como assistente terapêutico de histórias que tiveram muitos progressos. Então, daqui a pouco a gente volta com um assistente terapêutico com formação em análise comportamental, Júnior Melchior.
Estamos de volta com o Estúdio 1, podcast aqui na Pix TV. Hoje eu recebo Júnior Melchior, estudante de fisioterapia e assistente terapêutico com formação em análise de comportamento, comunicação aumentativa e alternativa e também proprietário do Espaço Júnior, um ambiente terapêutico que lida com intervenção precoce do autismo e também com neurodesenvolvimento. E por falar em autismo, a gente segue falando sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante. E eu queria saber sobre os sinais, Júnior. A partir de que idade é seguro a gente observar os sinais? Porque falamos sobre marcos do desenvolvimento e cada marco de desenvolvimento tem ali as habilidades que o bebê vai conquistando, né? Isso aí. Mas, às vezes, a criança demora um pouquinho mais para conseguir uma habilidade nova, cognitiva ou motora, né? Existe uma idade que seja mais segura de a gente observar os sinais do autismo presentes na criança? Na verdade, hoje, assim, a gente já consegue identificar em bebês. Então, já desde bebê, a gente já consegue, né? Através dos marcos de desenvolvimento, sabe? Então, ali a gente consegue já observando, por quê? São algumas coisas, movimentos repetitivos, ali 12 meses ali. Se já tiver alguém na família com diagnóstico, então fica mais fácil fica mais né? atenta, a família fica mais atenta. Então, quanto antes, melhor. Sim. Então, sempre ficar atento ao marco de desenvolvimento da criança. A criança com 18 meses ali, o que ela já faz. Sempre tem na internet ali, a gente consegue ter o acesso, né? O que a criança o que já é esperado para a criança, sabe? Então, isso tudo a gente já consegue traçar, né? Cada caso é um caso, a gente sabe, né? E tudo precisa ser avaliado por um assistente terapêutico, uma equipe multidisciplinar. Mas existem alguns sinais que são bem característicos de uma criança com TEA, que a gente olha e percebe que aquilo ali é muito característico do autismo? Isso, tem algumas assim, né? Então, só também o quê? O profissional que vai analisar também, que é um psicólogo, alguém com conhecimento na área, né? Isso. Um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, né? Mas com especialidade em TEA, né? Ou com algum curso que seja em ABA, Ciência ABA ou Denver, preparado para aquilo, né? Sim. Os sinais... Os sinais... o que a gente sabe ali, que a gente ouve muito padrão, né? A criança que gosta de enfileirar os brinquedos. Enfileirar, o contato visual, movimentos repetitivos, o que são? Geralmente são os flaps, né? Crianças têm um flap, tem criança que pula, tem criança que gira. Outro sinal, parte social, a interação social. A criança não consegue. O barulho, acho que muitas crianças têm sensibilidade a muito barulho, né? Tem criança que é muito sensível. Tem criança que é sensível a... Mas o quê? Um ponto-chave. Contato visual, estereotipia e a interação social. E também a parte da fala. Isso também é uma coisa que... O atraso da fala, da comunicação, também é muito importante estar atento, sabe? Sim. Então, esses daí, se tu já ficar atento... a criança enfileira muito o brinquedo, ou tem um hiperfoco, um foco somente em um brinquedo. Interação social, ela não olha, ela não gosta de estar com outros amiguinhos, não consegue, sabe? Então, ela fica mais quietinha no cantinho. Então, tudo isso é bom a gente observar. Me fizeste lembrar de uma coisa interessante agora, porque o autismo, ele é um universo de muitas informações, né? De casos específicos, e a gente tem casos de autistas verbais e autistas não verbais. Isso. Né? Como que é esse... Vocês têm algum autista não verbal ali que vocês trabalham hoje na clínica? Temos. E como que é a abordagem, assim, como assistente terapêutico para essa criança com um TEA não verbal? Isso, a gente procura entender, né? Geralmente, como todas as crianças, né, a gente procura entender o que a criança gosta,
qual é o hiperfoco da criança, qual o ambiente que ela fica mais tranquila. Uma forma de se aproximar dela, né? Então, não verbal, criança não verbal, se torna um pouquinho mais difícil, né? Até por conta de a gente entender se está gostando ou não. Então, hoje, a gente trabalha com a comunicação aumentativa alternativa. Que são o quê? São através de pictogramas, são imagens, né? Que ali está escrito o que é bom dia, uma criança assim, e escrito bom dia embaixo, né? Então, através daquela imagem, a gente consegue se comunicar com a criança, né? Então, através das imagens, porque as crianças, dentro do transtorno, dentro do espectro, né? São muito visuais. Então, através de rotina, através dessas imagens, dos pictogramas, a gente consegue ensinar uma nova comunicação àquela criança. Interessante. Então, ali a gente começa a modelar. Falamos, oi, bom dia, e tranquilo assim, né? E vamos modelando através, tanto tem aplicativos em iPad, comunicação em baixa resolução que são impressos, né? Que a gente faz como livrinho, né? Encadernado ali. E a gente consegue ensinar a criança uma nova maneira de comunicação através desses pictogramas, que é a comunicação aumentativa alternativa. Que interessante. Isso é muito interessante. Gente, dentro do Espaço Júnior, eu achei muito legal também, Júnior, que vocês têm o apoio para a família. Como nós falamos ali na introdução, é muito importante, a criança ela é o centro das atenções, literalmente, né? A família está ali porque tem uma criança dentro do espectro autista. Mas o apoio que se dá para as mães e para os pais, para os cuidadores ou responsáveis, enfim, para os familiares, é muito importante também. Eu vi que vocês têm funcional para mães, um grupo de WhatsApp ali de conversa para os pais atípicos também. Esse teu olhar para a família também é muito importante, né? Para esse apoio para os familiares. Eu vejo a necessidade muito grande, né? Porque como eu trabalhei sempre a assistente terapêutica, o que é em casa, né? Então ali tu vê a realidade da família bruta ali, né? Isso, no dia a dia mesmo. O que eles passam, dificuldade financeira, marido e mulher, que não conseguem ter um contato um com o outro. Por quê? O pai trabalha o dia todo, a mãe tem que sair do emprego para ficar com a criança. Sim. Sabe? Para levar nas terapias, que passa horas e horas por dia, na semana. Então, a mãe se esquece. Isso. Então, abdica do que ela gosta por conta do filho. Então, isso tudo era um desejo meu, né? E colocar o quê? Trazer as mães nos momentos que elas estão em atendimento, as crianças estão em atendimento, dar um momento para elas também se cuidarem. Que legal. Daí, então, nisso a gente conseguiu, né? Colocar o funcional, né? Tem o funcional, ali o nosso funcional também é pago, né? Tem ali, né? Mas também tem a parte com as mães atípicas. Porque é importante, né, Júnior? Às vezes a mãe vou deixar meu filho na terapia ali, no espaço, mas aí eu vou sair dali, eu vou me deslocar para um outro espaço para eu fazer alguma coisa para mim, e aí eu tenho que voltar a tal horário, ou se a criança precisa que eu esteja ali, meu filho precisa que eu esteja ali, eu tenho que voltar correndo. E eu achei genial essa ideia de colocar todo mundo no mesmo espaço. Na verdade, isso que tu disse é muito, 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 muito difícil acontecer. Porque o que as mães falam? E fazem, né? Elas vão para a terapia e ficam na recepção. Então, a vida delas é recepção. Então, eu tentei trazer um pouco assim para o quê? A mãe está aqui esperando, ela consegue fazer um funcional ali e também se cuidar, né? Porque a família, a mãe e o pai se cuidando, porque daí a gente consegue ter um fruto no tratamento da criança, sabe? Porque hoje, assim, tem pesquisas que falam, né? Que mãe atípica de todo dia, né? Terapias, de todo o sofrimento que carrega, né? Como se fosse um soldado voltando de uma guerra. Então, tudo peso, toda machucado, tudo que eles carregam assim e não colocam para fora, não conseguem se cuidar, se abdicam da vida, né? Então, porque a gente sabe, né? Como pais, né? A gente se abdica
muitas coisas para um filho, né? Então, tu pensar com um filho atípico, que necessita muitas coisas, sabe? Aí a mãe não consegue por conta de financeiro. Não consigo fazer tal coisa. Então a mãe sai do trabalho, vai. Tem muitas mães que fazem curso de assistente terapêutico. Tem vários cursos muito bons, sabe? Que se abdicam e começam na prática ali, em casa. Ah, não tem condição, mas começam em casa a fazer como assistente terapêutico, dar um tratamento para o filho aos pouquinhos e aos poucos, eu consigo pagar uma TO, vai para uma TO. Que massa então, isso, que legal. Tem muitas famílias que fazem isso. Então, pensando nisso, eu trouxe fantástico. O funcional, né? E agora a gente teve, faz uma semana a gente teve o primeiro encontro de pais atípicos, né? Achei fabuloso, muito legal. Eu também vi uma grande dificuldade, né? Porque homem é mais fechado, cascudo, né? Mais né? cascudo. E então, até para um pai aceitar o diagnóstico, porque para a família também é difícil, né? E porque a gente espera a criança, cria uma expectativa, né, a gente Júnior? vai ter um filho, a gente cria um filho ideal, né? Tudo, né? E com isso, quando vem a criança neurotípica, né? Então, tem uma frustração, né? Muitas vezes a gente não consegue aceitar e ver, né? Então, para a sociedade é muito difícil isso. Entender o lado da família atípica, sabe? Porque a gente não está dentro. Isso. A gente não convive com isso, né? Então, eu trouxe essa conversa com os pais, né? Para eles se conhecerem, para eles conseguirem ter uma rede de apoio. E se compartilhar. Exatamente, porque, como o Júnior falou aqui, a gente não consegue acessar o coração de uma mãe atípica, né? O coração de um pai atípico, porque eles passam por coisas que só outros pais atípicos passam. Então, são dores compartilhadas que podem trazer resultados positivos, né? Eu ia falar sobre os pais, a figura do homem que projeta ali no filho, às vezes uma expectativa e tudo mais. Vem a frustração com um diagnóstico e aí eles também precisam de suporte, né? Porque às vezes, ao invés de o pai ser o suporte, de o homem ali ser o suporte da família nesse caso, a mulher acaba sendo mais forte, né, bancando mais, assim, sendo mais forte, porque os pais, em algum momento, dão uma esmorecida, uma desanimada. Claro que essas iniciativas de conversa, de compartilhar informações, mas é muito importante. Mas eu achei fantástico esse apoio que vocês trazem, assim, para a família. Tem algum outro projeto que tens em mente, assim, voltado para mães ou para os pais, especificamente? Na verdade, o dos pais ano que vem, né, virando o ano agora, nós vamos abrir uma turma de funcional também. Porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente ouve, né? Isso que me pegou, assim. Muitas vezes a gente ouve, o pai abandonou, porque estatisticamente é muito grande os pais que abandonam o lar de quando recebem o laudo do filho. Abandonam a mãe, não esquecem. Então, eu quis o quê? Eu preciso entender o que está acontecendo, sabe? Porque tu ouve, então vamos trazer para nossa realidade, dentro da clínica. Como que tá as famílias? Então, será que eu posso ajudar? Então, eu tentei colocar as mães pro funcional, cuidar, porque mulher é mais, tu vê, a questão da autoestima, da estética, né? Da beleza ali. Tu vê que a mulher se sente, tu consegue. O homem, ali é uma conversa, joga fora, um bate-papo, e isso, no contato com o outro ali, né? Tu consegue extrair muitas coisas, né? Então, eu procurei entender, por que eles estavam saindo de casa? O que acontece? Então, vamos trazer isso e as famílias que a gente conseguir ajudar a se reconstruir. Então, a gente está disposto. Então, daí a gente começou esse encontro de pais, né? Que vai ter outros, né? Então, os pais, quem quiser, né? Pode entrar ali no link da bio do nosso Instagram, que vai estar ali o grupo. E a gente vai só crescer, né? As mães, ano que vem também vai ter, nesse próximo ano, vai ter grupo também de mães
de conversa. Que legal. Então, vai ser tudo guiado, né, com as nossas terapeutas ali, né? Então, vai ter troca como junto com os pais. E isso é tão bom, gente, porque realmente a pessoa acaba desabafando, né? Às vezes precisa desse desabafar com outras pessoas que entendem a dor. Eu amei isso, gostei muito. Falando sobre o espaço também, tem novidades chegando em 2025, né? Pode falar? Pode. Eu nem perguntei se podia divulgar, mas tem novidades chegando em 2025. São 2 novos profissionais que vêm para agregar. E um deles os dois, na verdade, eu amei, já conversando nos bastidores com o Júnior, mas um deles me ganhou o coração, que foi o cabeleireiro, que trabalha com crianças dentro do espectro autista, porque às vezes é uma função. Eu lembro que o Júnior levava uma criança atípica que ele cuidava para cortar cabelo, e era assim, era uma função mesmo, era um desafio, né? Eu achei isso fenomenal, Júnior. O que acontece? Isso tudo eu tentei trazer para a clínica, né? Perfeito. É tudo que a gente passou, que eu passei e passo no dia a dia, né? Trazer para a clínica, porque a gente vê que é uma grande dificuldade, né? A maioria das mães, das crianças atípicas, tem uma dificuldade sensorial. E a gente sabe que é muito difícil. Barulho de maquininha, barulho da tesoura. Parado muito tempo sentada. Tu vai colocar uma capa, aquele negócio apertando em ti aqui, ficar parado. Tu vai numa barbearia, muito estímulo, som, é uma cadeira, ou um fala, é secador. Então é muito estímulo. Então, e muitas mães, sabendo disso, o que fazem? Cortam o cabelo do filho em casa. E tem o desejo que o filho corte, veja o seu filho com um corte de cabelo, tudo, né? Então, pensando nisso, aí eu consegui uma profissional, Gente, né? eu achei isso demais. Consegui uma profissional, né? A Laís. Ela vem do Rio Grande do Sul, né? E vai começar o atendimento ali na clínica. E nisso, o atendimento, como que vai ser o atendimento? É como um atendimento terapêutico mesmo. A criança vai brincar, vai estar brincando ali, né? Com todos os brinquedos disponíveis. A gente sempre tem a listinha, a gente pergunta, né? Qual é o hiperfoco da criança, o que ela gosta. Então, tudo a gente vai deixar disponível para o quê? Se tornar um ambiente agradável para que ela consiga Vai ser um corte de cabelo personalizado. A criança vai ter à disposição um espaço ali, os brinquedos que ela mais gosta, e ela vai se sentir bem método Denver mesmo, né? Isso, e o que? A mesinha, a própria cabeleireira ali, né? Ela vai indo atrás, né? A criança vai... Onde ela vai indo e vai cortando o cabelo, né? Então, até para adaptação, né? Porque tudo isso, como tu disse, né? Antes eu levava a criança, né? Então, desculpa. A gente vai fazendo aproximações. Então, a criança precisa entrar na rotina dela. Então, às vezes, para cortar o cabelo, a gente precisa ficar 2 meses levando ela no barbeiro para conhecer o ambiente e tal, como funciona, até para se sentir confortável e sentar na cadeira. Isso é verdade. Eu lembro disso também. Muitas vezes tu ias realmente para contextualizar a criança e não necessariamente ela cortava. E verdade, isso é fantástico. E aí vem jiu-jitsu inclusivo também. Isso aí. Que legal. Fala pra gente sobre a ideia do jiu-jitsu também, um esporte dentro do espaço, né? Isso, o que acontece? Tem uma professora, né, que é a Simone, ela é professora de jiu-jitsu e também ela é mãe atípica, então, e também é assistente terapêutica. Pronto. Fechou tudo. Ela ali, ela vai aplicar, né, tanto a terapia, né, para criança, mas voltado com o esporte, né? Que é o jiu-jitsu. Então, através do esporte, a gente vai trazer aproximações para a criança no ambiente terapêutico. Tem crianças que têm comportamentos repetitivos, né? Estereotipias. Então, que aquilo a gente consegue trabalhar com objetivos, né, terapêuticos e também com partes do jiu-jitsu, né? Comandos, com faixa, enfim, que usa ali no esporte, né? Eu não falo muito assim, mas são técnicas, né? Que são usadas dentro do esporte, né? Um rolamento, alguma coisa assim. Então, isso tudo a criança vai ser ensinada também, mas também junto com um objetivo terapêutico
necessária ali que o psicólogo passa para a criança. Muito bacana, até porque tem crianças que têm comportamentos bem agressivos. Isso aí. E aí vocês vão ensinar de alguma forma a reverter esse comportamento para as técnicas do jiu-jitsu, né? Isso. Então, o que acontece? A gente também usa isso para quê? Para diminuir esses comportamentos autolesivos, né? Tem criança que se bate com uma estereotipia com tapas, assim, né? Depende das estereotipias da criança, né? Então, isso tudo a gente vai ensinar modelos novos para a criança, né? Não se bater, através de jiu-jitsu, uma pegada, que a criança não tem força na mão, a gente consegue ajudar uma pegada, né? No kimono, pegar kimono. Então, isso tudo ajuda o quê? Lá na frente, uma pega de um lápis. Então, isso tudo já é pensado tudo com objetivo terapêutico. Isso. E também com uma inclusão, né? Crianças conseguindo, avançando, dependendo do nível de suporte. Como tiver, também a gente consegue incluir num grupo maior de jiu-jitsu, né? Que legal. Como um esporte mesmo para a criança praticar mesmo. Exatamente, isso é muito bacana. Já tivesse muitas experiências, né, dentro de lares como assistente terapêutico e com certeza não só na tua trajetória antes do espaço, mas acredito que agora também tenhas muitas histórias emocionantes para contar para a gente, para compartilhar, mas eu queria que tu escolhesse pelo menos uma, assim, que tu olha para trás e pensa assim, puxa vida, valeu muito a pena e ver o resultado hoje de como a criança era e o que ela está fazendo hoje. É justamente isso que eu gostaria que tu falasse para a gente, do progresso, né? Como tu encontrou essa criança, como tu encontrou essa família e como essa criança está hoje, para as pessoas entenderem a importância do trabalho que vocês fazem. O que acontece? Eu vou até falar do primeiro, né? Que foi o meu... Não digo o carro-chefe, mas foi a minha oportunidade, né? Que a família me deu a oportunidade, né? Me ajudou no início muito com os cursos, o que procurar com os profissionais certos, né, capacitados, né, a me supervisionar naquele caso, né. A família procurou muito cedo, né, a intervenção com a criança muito cedo, né. Então a mãe muitas vezes foi chamada de louca. Paranoica, provavelmente. Ai, para que isso tudo? Desnecessário. Então, isso... não vou citar nomes, né? Mas é uma criança que hoje ainda eu tenho contato muito grande, porque é difícil a gente perder o vínculo, né? É um vínculo muito grande. E ali a família começou, né? A intervenção precoce, desde cedo, desde pequenininho, né? Um ano e 7 meses, eu acho que começou. Mas a mãe já notava antes, mas começou a intervenção. E nisso eu trabalhei com ele cerca de 4 anos, eu acho, mais ou menos. 4, 3 anos e meio, assim, eu trabalhei com ele e passo a passo, né? Dias e dias, através da seletividade alimentar, a gente fazia introdução alimentar junto com uma fono, com um psicólogo, com a TO. E a criança ela não era verbal, não falava muito, tinha dificuldade, tinha apraxia, né, de fala, e a gente vê construindo dia após dia a dificuldade de ir num barbeiro, né, então acompanhar a criança, chega próximo, chega à porta, um dia senta, outro dia não consegue sentar, volta. Outro dia a gente consegue sentar, só dar uma tesourada no cabelo. Então foram passos, né? E hoje, assim, ele não faz mais terapia, mas faz esporte. Porque ele conseguiu chegar o marco do desenvolvimento dele com uma criança, o marco normal, sabe? Com a criança típica acompanhando as ali. demais crianças ali da idade. O que acontece? A intervenção precoce, por isso fala intervenção precoce. A gente estimula a criança muito para que ela chegue na idade ideal. Ela está com 8 anos? Não, então ela consegue estar no meio da turma de 8 anos, porque não vai passar tanta dificuldade, não vai precisar tanto suporte, sabe? Então hoje ele vai para a escola, frequenta a escola normal, a escola
sem precisar o apoio, né? Ali de um segundo professor. Tu chegaste a acompanhar também? Acompanhei nos primeiros anos, né? Cheguei a acompanhar, mas hoje ele já está no segundo ano e não precisa, sabe? De tanto suporte. Aí hoje ele faz esporte, pratica alguns esportes, né? Então conseguiu ter alta, né? Das terapias, né? Então, mas mesmo assim ele não deixou de ter alguma estereotipia, não deixou de ter algumas dificuldades que apresentam, sabe? Mas assim, ele sendo estimulado antes, ele consegue pode ser mais lento, mas consegue executar aquilo que é pedido a ele, sabe? Então esse é o meu... É o xodó. É o xodózinho, assim, porque é uma criança que eu vi desde pequeno, né? E hoje... Desde bebê, né, gente? Hoje, assim, já tá grande, já tá quase do meu tamanho, Como assim, que grandão. é quando ele te vê, assim? Ele, deve ser um... Tem um contato, né? Cumprimenta, assim, mas já tá 8 anos ali, já tá maiorzinho, não dá tanta já não bola, quer mais sabe? tanto, assim. Mas a gente vê ele daquele tamanho e conseguindo fazer as coisas independente, sabe? Então, isso é o nosso trabalho, assim, a gente fica muito feliz, né, quando a gente dá alta para a criança, porque a criança não precisa mais, sabe? Que a gente não precisa mais dar o suporte, sabe? Eu acompanho na escola. Não preciso mais na escola, então o meu trabalho está bem feito, sabe? Então, quando a gente consegue que a criança seja independente, sabe? Esse é o nosso trabalho bem feito. Que interessante, a gente falou sobre acompanhamento na escola, né? Hoje já não faz mais esse acompanhamento personalizado porque tu tens a clínica, né? Então tu não tens... tu faz? Faz ainda? Ele não para. Eu queria que tu avaliasses a questão dos profissionais que trabalham nessa área da educação também, como tem sido, porque o número é exponencial de crianças dentro do espectro autista e elas socializam, elas frequentam a escola, elas frequentam os lugares, assim, né? Como que tu avalias a questão dos profissionais que trabalham nessas áreas, principalmente na educação? Eu tenho um carinho muito grande pelos professores, né? Mas hoje, muitas famílias passam muita dificuldade em diversas escolas, sabe? Falando assim, final de ano, matrícula. Tem muitas escolas que negam matrícula, sabe? Meu filho tem diagnóstico. Não tem vaga, essa turma tá cheia. Então, isso é muito... Estou trazendo vários relatos aqui que eu ouço dia a dia, sabe? Famílias que estão dentro da clínica e relatam isso, sabe? Não tem vaga para o meu filho. Tô com uma dificuldade muito grande. Uma professora 2, um auxiliar, sabe? Porque, assim, essas crianças necessitam de um suporte adequado dentro das escolas. É uma atenção especial para aquela criança, né? E porque muitas necessitam, ter um suporte, precisa nível 3 suporte, a criança é não verbal. Então, mas o que acontece? Muitos profissionais não são capacitados, sabe? Não receberam capacitação para isso, sabe? Um conhecimento do TEA, um conhecimento até da própria criança, sabe? Então, até uma dica para os pais, sabe? Tem uma cartinha do filho, sabe? O que o filho faz, o que o filho gosta, sabe? O que o filho come, o que ele não come. Ele não gosta do toque, ele gosta do toque. Só para o quê? Para a escola também já saber o que seu filho vai... O que acontece? Meu filho não gosta do toque, ele gosta. O que acontece, né? Então, o que falta mesmo é a capacitação, sabe? As escolas aí não... Tem muitas que investem num ambiente muito bom, mas tem algumas que deixam a desejar nesse caso, sabe? Eu digo sempre, né? Como cada profissional, né? Em outras profissões, né? Tem profissionais que se dedicam ao máximo, estudam. Tem profissionais que estão ali através...
através do recurso, né, financeiro, né, necessidade. Mas o que eu vejo hoje é mais a falta de capacitação, sabe? Que precisa muito, assim. E a gente precisa em todas as áreas, né, Júnior? Para entender, assim, hoje, assim, tu vai olhar na rua, possa ser que a pessoa do outro lado da rua seja ateia. Exatamente. Ou tu vai no supermercado, tu vai no posto de saúde, no hospital, na escola, no shopping, qualquer lugar. Numa igreja. Numa igreja. Então, esse é o que são coisas, são pontos, assim, que a gente vê que são difíceis. Acessos. Tu não vê famílias numa lanchonete, porque muitas lanchonetes também não são capacitadas a receber aquela criança, sabe? Até o ambiente. Isso. Então, muitos pais hoje não levam, não saem para comer, porque não tem também um acolhimento naquele ambiente. Então, é como na escola, sabe? Tem escolas que têm um acolhimento muito bom, profissionais capacitados, enquanto tem escolas que não têm profissionais capacitados para atender e receber aquela criança. Já que a gente está falando de famílias atípicas, nós vamos aproveitar para encerrar o nosso Estúdio 1 de hoje com uma mensagem do Júnior para as famílias atípicas, né? Para as pessoas que lidam com esses desafios diários de estar com uma criança dentro do espectro autista no dia a dia. Então, a gente vai encerrar essa entrevista fabulosa, cheia de informações, rica de conteúdo, com uma mensagem do Júnior para essas famílias. Por favor, fique à vontade, aquela câmera lá é toda sua. O meu recado tenha fé, não desista, por mais que o caminho seja nebuloso, árduo, né? Continue, por mais que sejam passos pequenos, né? Continue, não pare, não retroceda e confie em tudo que você tem no coração, sabe? Porque muitas mães, Bel, até para você, mãe, chamar de louca, tem muitas falas em relação a isso, o que você está pensando. Então, confie no seu coração, confie em você e confie no seu filho. Em tudo que você pensar ou começar algum tratamento, confie nele e sempre presuma a competência, que ele vai conseguir e vocês vão conseguir. É isso a minha legal. Que minha lindo, fala. gente! Júnior, muito obrigada pela tua vinda até o Estúdio 1 aqui na Pix TV. A gente ficou muito feliz com a tua disponibilidade, né? O Júnior, ele é proprietário, né? Ele é dono, ele é assistente terapêutico numa clínica, num espaço terapêutico chamado Espaço Júnior. Você pode procurar na internet, @EspaçoJúniorGRB, e trabalha com uma equipe multidisciplinar maravilhosa. E a gente quer te agradecer por teres vindo aqui, por teres compartilhado tantas informações preciosas. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? E trazer esse tema tão importante, né? E tão atual, né? E para dar voz para essa comunidade, né? Que comunidade TEA, que é muito importante e precisa, né? Que todas as pessoas ouçam e conheçam, né? Agradeço imensamente vocês e é isso. Obrigada. Gente, um super beijo e até o próximo Estúdio 1. A gente se vê em breve.